Oi, gente, agora eu estou aqui para os nossos alunos da 10ª etapa, mas quem está aí da nona quiser acompanhar, fique à vontade, tá bom? E nós vamos trazer um assunto bem bacana hoje para vocês, que é o quê? Vamos lá então? Absolutismo e iluminismo na Europa. Então, como vocês já sabem, nós temos aí esse processo que vai acontecer na Europa, lá no século XVIII, né? Então, é importante nós compreendermos para vermos como é que essas mudanças vão chegar até nós. Ai, de novo, eu não acredito, a história vai chegar até nós. A história somos nós. Então, vamos lá trazer esses conceitos? Então, olha só. Quem são esses pensadores? Quem eram esses homens que modificaram o pensamento de uma época? Que trouxeram grandes mudanças. Vejam bem, gente, olha só, antes de nós começarmos a esse texto, é importante que vocês lembrem que a Europa está vivendo o absolutismo. Lembram dele? Nós já falamos dele para vocês. O absolutismo é justamente essa forma de poder centralizadora que vai acontecer nas monarquias. Então, no absolutismo, eu tenho a figura do rei como figura central. Inclusive, aí uma das mais famosas frases diz, né? O rei diz, o Estado sou eu. Então, tudo era aquela figura. Tudo era a figura do rei. E isso era legitimado por muitos teóricos, que também vocês viram alguns, os teóricos absolutistas, que estavam ali refutando essa ideia, contribuindo para que ela se propagasse, estipulando ali o direito divino. Olha, gente, esse rei está aí, ele governa por uma questão muito além da nossa compreensão. Se ele nasceu nessa família, se ele herdou o trono, Deus está envolvido nisso. Para apoiar ainda mais essa ideia, eu tenho o quê? A Igreja Católica, que vai dizer isso mesmo. Nós coroamos esse rei sabendo do seu poder, é necessário, alguns teóricos diziam que o rei exerce esse poder de forma muito firme para controlar, para não haver desavenças. Só que em contrapartida, muitas pessoas estavam longe de uma boa qualidade de vida. E aí, como eu já disse a vocês em algum momento, as pessoas vão começar a refletir até que ponto isso é bom. E aí vão surgir novas formas de pensamento, que vem justamente através dos pensadores iluministas. Então, qual é o conceito deles aí? As ideias iluministas foram construídas por vários intelectuais que criaram uma realidade filosófica diferente das anteriores, ou seja, diferente do antigo regime e diferente do absolutismo. O primeiro deles, olha a imagem para vocês, chama-se René Descartes, lá na frente, vamos lá? René Descartes. E a verdade, René Descartes, gente, ele era filósofo e matemático. Isso pode? Claro que pode, porque matemática é reflexão. E foi justamente nessa ideia, olha aí, alcançada em duvidar e refletir, que ele vai basear a sua teoria. O que ele vai dizer? Gente, nós não podemos acreditar propriamente na visão da fé. Nós precisamos compreender essa realidade. E o primeiro passo para a compreensão da realidade é a dúvida. Quem duvida vai além. Então, ele trouxe o que nós chamamos de racionalismo. Ele vai unir ali o pensamento lógico da matemática com a reflexão através da filosofia e levar o homem a duvidar, a refletir. E ele era totalmente contrário ao absolutismo, porque o que ele dizia sobre o absolutismo? Não há essa determinância, nós não podemos aceitar essa ideia como verdadeira, nós temos que começar a duvidar dela também. Até que ponto esse rei pode exercer o seu poder sobre nós? Então quer dizer, se ele determina vamos todos morrer, então ele levantou a dúvida para trazer reflexão, certo? Então vamos lá, o próximo é Isaac Newton. Esse é bem famoso porque vocês têm a disciplina de física, não é verdade? E aí eu tenho certeza que vocês já viram algumas teorias de Isaac Newton nas aulas de física, muito bem. Também através do método de experimentação, criou vários conceitos fundamentais para a física moderna. Então a física moderna ela vai trazer essas mudanças. E ele também, como vocês sabem, ele vai criar ali a teoria da gravidade, não é? Ele vai perceber que tudo tem uma explicação científica, que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra.
que é necessário experimentar e é necessário pesquisar. Isaac Newton, ele viveu ali durante o período da peste negra e ele vai usar do tempo que ele ficou em casa e começar a fazer essas observações. Uma coisa interessante sobre ele, que eu sempre gosto de falar, gente, é que ele não gostava de ter as suas ideias divulgadas. E tudo que ele fez, tudo que ele produziu, que ele escreveu, ele tinha um certo receio de divulgar. Por quê? Porque ele tinha muito medo das críticas, mas não era a ideia de medo que as pessoas não soubessem, não fossem aprender. Na verdade, ele tinha medo também do momento em que ele vivia, de uma Inglaterra absolutista. E ele podia ser perseguido por isso? Podia, obviamente. Vai trazer a ciência? Como assim? Trazer os experimentos? Trazer a dúvida, a reflexão? Ele era físico e também matemático, né? Então aí a gente já ficou meio pensativo sobre isso. Porém, tudo que ele constitui das suas teorias, elas vão revolucionar também a ciência e a história. Aliás, a física e a história, porque ambas são ciências, desculpa. Vamos lá, o terceiro. Temos aí John Locke, pensador inglês. Acreditava que os homens têm direitos naturais. Então, todos nós aí, ó, temos a vida, a liberdade e a propriedade. Epa, propriedade? Como assim? O que ele queria criticar aí, nessa sua frase? Não é só a nobreza que tem direito à terra. Ah, mas eles nasceram naquela condição. Tá, mas todo mundo é livre. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo deveria ter ali um pedacinho de chão para chamar de seu e plantar. Então, aí vocês já começam a perceber que esses pensadores, eles vão trazer novas reflexões. Eles vão trazer questionamentos. Todos os homens são iguais na lei. Quem dizia isso era Locke, tá, gente? Mas será que realmente era o que acontecia? A nobreza tinha mais direitos, o clero nem pagava impostos. Limitar o poder do Estado seria essa solução. E aí é que está a ferida. Por quê? Porque o Estado era absolutista. Quando ele dizia limitar, ele está dizendo não ao absolutismo. Isso ia favorecer o livre mercado e o direito ao voto. O John Locke, ele foi um dos primeiros pensadores a dizer: é necessário dividir os poderes. Nós não podemos ter uma única pessoa que governe de forma absoluta. Isso pode ser prejudicial ao desenvolvimento da ideia da vida, da liberdade e da propriedade. Então, ele vai começar a pensar assim: nós temos que dividir esses poderes. Temos que encontrar uma forma de não ser centralizado. Então, guardem-se aí, porque isso é muito importante para o próximo teórico. Vamos lá? Montesquieu, pensador francês, defendia a divisão do poder em 3 estados, que é justamente o pensamento que Locke também, lá na Inglaterra, tinha. O executivo, que vai administrar, qual seria o exemplo dele? O prefeito, o governador e o presidente, certo? O legislativo, que vai criar as leis, elaborar as leis, e o judiciário, que vai aplicar a justiça através dessas leis. Então, essa seria a forma de justamente tirar aquele poder centralizador, aquela ideia de governo absolutista que se vivia naquele momento, gente. Então, esses teóricos, eles foram fundamentais para trazer essas ideias, objetivando a limitação dos poderes dos governantes. Por que ele pensou assim? Porque a ideia dele era: nós não podemos mais aguentar abusos das autoridades. Então, para que existisse ali a nobreza, a igreja dominando também ali, né? Aquele rei governando de forma centralizadora, com certeza algumas pessoas estavam sofrendo abuso de autoridade. Então, foi justamente aí que eles entraram. E esses pensamentos são fundamentais porque nós também temos, no caso do Brasil, uma república federativa, essa organização de poderes, não é verdade? Então, vamos lá? Muitos reis, manda aqui a professora novamente, eles começaram a observar essas mudanças de pensamento. E uma das coisas que incomodava alguns desses reis era justamente a igreja. Porque a igreja achava que, como a ideia de ser rei era um direito divino, ela estava ali coladinha com esses ideais. E nesse contexto, através dessas mudanças de pensamento, vão surgir o que nós chamamos de déspotas esclarecidos. Vamos lá então? As ideias iluministas se difundiu a tal ponto que os monarcas, ou seja, alguns reis,
com medo de perderem seus cargos, tiveram que aceitar algumas ideias. Olha aí, então aqueles teóricos que insistiram, valeu, porque eles conseguiram fazer com que as pessoas observassem que haviam problemas, principalmente os monarcas. Déspotas esclarecidos eram os reis que tentavam mesclar o absolutismo e o iluminismo. Isso vai dar certo? A gente vai já ver com alguns exemplos que nós trouxemos para vocês. Alguns déspotas, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e Marquês de Pombal de Portugal. Então, como vocês podem ver, as mudanças de pensamento, elas vão ser fundamentais para essa mudança no panorama político da Europa. Então, esses teóricos são muito importantes para trazer essas mudanças, certo? Então, vamos lá falar então de José II ali do Sacro Império Romano. Então, o que ele fez, gente? Ele começou a perceber que era necessário mudanças. Então, uma das primeiras mudanças que José fez foi o seguinte: ele instituiu a igreja a trabalhar para o Estado. Então, agora vocês não estão mais aqui coladinhos comigo. Se a função de vocês é levar o catolicismo, vocês vão trabalhar para o Estado. Então, ele delimitou esse poder, né? Algo assustador para a igreja, inclusive, certo? Ele ali fez relações políticas com a Catarina, como vocês vão ver também. Outra coisa interessante sobre ele é que ele vai começar a pensar para o povo, que era justamente o que o iluminismo trazia. Governar para mim, por mim ou para o povo. Então ele vai ali criar os asilos, os hospitais, ele também vai pensar na educação e ele vai estipular uma educação obrigatória entre 5 e 18 anos. Dava para atingir todo mundo? Não, mas aí houve uma mudança de pensamento. E essa conduta dele com a igreja, ela foi fundamental para manter o seu governo, certo? Outro exemplo aí de déspota esclarecido, Catarina a Grande, imperatriz da Rússia. Durante o seu governo, a Rússia vai ter uma grande expansão territorial e militar. Ela vai expandir o território, fazendo com que a Rússia fosse um grande poderio bélico nesse momento. Ela vai investir fortemente na arte, na educação e na cultura, que eram fatores primordiais também. Essa educação também ela vai estabelecer para a sua população, porém ela vai excluir os servos. Então, a educação não atingiu os servos, atingiu outros grupos, como os burgueses, mas não atingia propriamente a população em si. Mas você consegue observar que já começa a ter aí uma mudança de pensamento muito importante. Ela vai ser grande parceira ali de José II, ela vai se aliar cuidadosamente a outros monarcas, porque ela vai começar a observar que muitos movimentos vão começar a acontecer para derrubar esses monarcas. O terceiro exemplo que nós trouxemos de déspota esclarecido para vocês foi o primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal. Ele vai trazer grandes mudanças para Portugal. Ele vai ali organizar Portugal de uma maneira mais objetiva e as mudanças que Marquês de Pombal faz, elas vão refletir na maior colônia de Portugal, que era quem? O Brasil, não é, gente? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, no caso do Brasil, criar companhias, ele vai criar o estado do Grão-Pará e Maranhão, Pernambuco e Paraíba, ele vai expulsar os jesuítas, principalmente da região amazônica. Olha que legal! Por quê? Porque os jesuítas tomaram tanto poder que tinham mais poder que a própria coroa portuguesa na região, não só na região como no Brasil também, em todo o território. Ele vai mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Ele vai estabelecer limites de tratado. Então, você começa a perceber que ele vai, através dessas companhias de comércio, alavancar Portugal dentro da sua colônia Brasil, principalmente. Tá bom? Ele era contra a escravização indígena. Ponto importante também nesse sentido, tá bom? Então, queridos, eu espero que tenha dado aí para vocês compreenderem. Qualquer dúvida, podem chamar no chat. E agora eu vou chamar a nossa DLI. Vamos lá? Então, olha só, aí nós temos uma única questão, mas vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, trazer outros questionamentos para nós também no chat, tá bom? No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia, essa está bem tranquila, eu espero que vocês possam também contribuir acrescentando aí no chat a resposta, tá bom? Até daqui a pouco.
Retornando então, vamos lá a nossa correção, vamos ler o enunciado para compreender com vocês. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu, um filósofo iluminista, defendia a divisão da riqueza nacional, divisão dos poderes, divisão da política em nacional e internacional, formação de poder moderador e implantação de uma ditadura moderna. Aí a gente pode começar de baixo para cima. Ditadura não, porque nós estamos trazendo o iluminismo com ideias de liberdade, de igualdade, não é isso? Então cancela. Letra D, formação de poder moderador. Para quem não lembra mais, o poder moderador foi instituído aqui no Brasil, não é? Durante o primeiro reinado. Era aquele poder que vinha executivo, legislativo e judiciário. E Dom Pedro I criou o poder moderador, onde era apenas ele. Era absolutismo? Estava disfarçado, né, gente? Estava disfarçado. Então aí, ó, divisão da política nacional e internacional. Não, a ideia é instituir um Estado organizado e bem dividido. Então, como vocês sabem e vocês vivem, aliás, nós vivemos a divisão dos poderes. Executivo, aquele que administra, legislativo, aquele que cria leis, e judiciário, que fiscaliza e aplica as leis. Eu sei que muitos aqui vão fazer direito, não é isso? Aqueles que não forem fazer direito vão fazer economia, vão fazer história, vão fazer sociologia, vão precisar compreender os poderes, certo? Quem participou conosco aqui? Vamos lá, Elisângela. Letra B, a Milena, Cleice, Érica, o Jonathan, a Mara Cristina, lá do Rio Preto da Eva, que bacana, gente. A Maria, a Nilcele, Eduardo, Vânia, temos também a Ariellen, da Escola Balbina Mestrinho, no bairro da Cachoeirinha, certo? Lidiane, a Vânia, então muito bacana mesmo, né, professora Odilene, os nossos alunos participando. Então, gente, olha só, caso tenham dúvidas, tragam para nós. Obviamente que nós vamos continuar aí essa sequência de conteúdos, mas que bom que vocês estão participando e que vocês podem compreender que esse período do iluminismo, ele traz muitas mudanças e elas vão ser importantes, elas vão ser revolucionárias, elas vão ser reflexivas. E vocês puderam observar que aquele iluminismo, aqueles teóricos lá na Europa vão influenciar Marquês de Pombal, que vai modificar o contexto histórico da Amazônia. Então é muito importante nós elencarmos essas ideias, não é verdade? Então, queridos, muito obrigada. Agora nós vamos para a nossa 11ª etapa e conto com vocês também aí aprendendo mais um pouco sobre um conteúdo totalmente diferente. Vamos lá? A sua aula continua no próximo vídeo.